Bom dia! Vamos falar sobre os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Então, você sendo líder ou terapeuta, minha pergunta é: você conhece e pratica de forma proficiente os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes? Daí você pode perguntar, mas quais são esses 5 princípios? Esse é o assunto que a gente vai conversar hoje e nas próximas semanas diariamente. Então fica comigo hoje que a gente vai aprofundar cada princípio. Hoje a gente vai falar dos 5, você vai ter uma visão geral sobre os 5 princípios. E ao longo das próximas semanas, diariamente, eu assumi um desafio de criar um conteúdo focado para terapeutas e líderes. E quando eu falo dos 5 princípios sistêmicos, eu me refiro a uma postura interior que gera resultados. Então é necessário experimentar ela. Tanto que todos os comentários e perguntas são bem-vindos e o enfoque das perguntas e dos comentários, eu sempre recomendo que ele seja numa perspectiva prática. Por exemplo, como que eu aplico isso? Você vai perceber que a ênfase que eu trago na minha forma de apresentar, de ensinar, leva esse componente de trazer um equilíbrio entre teoria e prática. A gente vai aprofundar isso ao longo dessa live. E quem sou eu e como eu cheguei aqui para falar desse assunto? Eu sou o Rodrigo Rocha, eu facilito, eu atuo como constelador, com constelação familiar, empresarial, desde 2012. Tenho formações em outras terapias, como programação neurolinguística, hipnose, consultoria hipnossistêmica, coaching sistêmico. E o que eu trago como forma de transformação pessoal vem da minha necessidade de cura interior. Então, lá pelos meus 19 anos, eu me sentia desconectado e perdido, acho que a maioria sente isso nessa fase, ou por muito tempo na vida, e isso me levou a uma busca por significado, por sentido, e eu achei resposta da minha busca nos livros. Então, eu gosto de aprender, então os livros para mim são uma ferramenta poderosíssima para o autoconhecimento, para a transformação pessoal. Eu estou sempre aprendendo e lendo algo, e o que mais me marcou foi a possibilidade de aprender com a experiência de outras pessoas que vivenciaram muito mais. Mas uma coisa acontecia, porque eu li livros do Jung, eu li livros do William Reich, da bioenergética do Alexander Lowen. É interessante que eu fui para um caminho corporal. Bioenergética fala das couraças corporais. Eu participei também de treinamentos de terapia corporal, de imersão de 10, 20 dias em Piracanga, na Bahia. Fui 3 vezes para esses retiros e pratico meditação Vipassana, que é o retiro de 10 dias de silêncio, e eu vejo que tudo isso me permitiu ou reforça essa perspectiva prática do conhecimento. E aí na constelação familiar é a mesma coisa. Geralmente, quando a gente utiliza os princípios, eu quero destacar nesse momento a importância de você se guiar por princípios e não por regras. Você já pensou nisso? Qual é a diferença de se guiar por princípios de se guiar por regras? Você pode comentar? Escreve abaixo. Qual é para você a diferença de você se guiar por princípios de você se guiar por regras? Essa é a primeira pergunta. Escreve também de onde você está assistindo essa aula. Para quem chegou depois, eu vou reforçar. Essa aula de hoje faz parte de um conjunto de aulas que vai acontecer ao longo de algumas semanas. Diariamente eu vou fazer uma live. São aulas focadas para terapeutas e líderes. Eu vou ensinar a ser terapeuta? Não. Eu vou trazer uma abordagem, uma maneira de olhar que ao você escolher praticar, você desenvolve com essa prática, não é com a teoria, você tem a porta para a prática. Você precisa abrir a porta da prática e praticar. Então, quando você pratica a postura interna, que são os princípios sistêmicos do atendimento altamente eficazes, a sua experiência vai te trazer os resultados que confirmam aquilo que você busca.
Então, eu vou voltar à pergunta. Qual é para você a diferença entre se guiar por regras e se guiar por princípios? Hoje é uma aula sobre entender a importância de se guiar por princípios. E eu vou destacar 5 princípios ao final, desse encontro. Eu vou destacar 5 princípios e aprofundar cada um deles. Então a minha pergunta é: qual a diferença de se guiar por regras e se guiar por princípios? Quando você se guia por regras, isso é sempre parcial, é sempre parte de uma informação, é sempre um ponto de vista, uma opinião. Pode estar certo, mas esse certo é algo que depende do momento, da circunstância. É algo, vou colocar como social. Quando você se guia por princípios, isso é algo universal. E como diferenciar princípios, então, de regras? Como que eu sei que algo é uma regra e como que eu sei que algo é um princípio? Geralmente, um princípio tem a ver com algo natural, com algo, por exemplo, a vida é um princípio, a liberdade é um princípio. As regras, elas são, de alguma forma, tentativas de se manter ou preservar os princípios. Quando você identifica, então, os princípios, você pode ter um caminho de utilizar menos esforços para ter mais resultados. Essa é a ideia básica. Então, eu estava me apresentando. Então, nessa minha busca por entender esse caminho de autoconhecimento, eu esbarrei numa parte que só ler, só a informação não estava me ajudando, porque eu precisava aplicar. Em 2009, 2010, eu assistia palestras na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E eu sempre perguntava, como que eu desenvolvo o autoconhecimento? E a resposta era fazer terapia. Aí naquela ocasião, em 2009, eu comecei a fazer terapias tradicionais e até então eu ia para a sessão e eu queria resultado. É a minha maneira de ser. E quando eu perguntava por resultado, o que eu ouvia é: não posso prometer resultado. Para mim isso era uma frustração, porque se eu estava disposto a conversar 1 hora com um terapeuta, na minha opinião, para mim, eu gostaria que tivesse uma mudança ali. Nessa ocasião eu não sabia que existia a constelação familiar, ou PNL, ou hipnose, ou coaching, ou comunicação não violenta, não conhecia nada disso. Se bem que eu conhecia em livros. Eu já tinha lido alguns livros sobre programação neurolinguística, mas eu não sabia ler, não é o mesmo que saber aplicar. Então, a terapia para mim, eu sentia uma frustração porque eu queria resultado e eu tinha que ficar esperando. Mas tinha resultado, só que ao longo de alguns meses. Só que para mim isso era uma frustração que tem a ver com o meu perfil comportamental. Aqui eu não estou julgando o certo e errado, eu estou comentando a minha experiência. Então, o meu eu lá de 2009 e 2010 se sentia frustrado por ir para uma sessão de terapia onde só conversava e daí não tinha uma coisa que mudava. Às vezes acontecia isso, mas era diluído ao longo de 3 meses, como eu falei. Essa minha frustração me fez buscar, até que eu entrei numa formação, em 2011, que me levou à constelação familiar. E para minha surpresa, quando eu fiz uma constelação, aquele tema que mais me incomodava a vida toda, que era uma mágoa que eu tinha desde a infância, a minha surpresa foi que em uma sessão, a mágoa que eu achava que eu tinha razão de sentir mágoa, desapareceu. Para mim foi uma surpresa. Como assim? Eu senti uma mágoa a vida toda e agora eu estou sentindo esse alívio em 1 hora de sessão. E nem era tão mais caro. Eu lembro que em 2011 eu paguei R$ 250 para fazer uma constelação, eu como cliente. Era grupo com pessoas. Primeiro eu fui participar, aí era mais em conta, acho que era R$ 40 na época. E na semana seguinte eu fui constelar. Eu lembro que eu fiquei com medo, eu não sabia o que viria, mas a minha surpresa foi que me trouxe um alívio, uma liberdade emocional muito grande, que é como se eu já não tivesse mais a mágoa. Só que eu ainda tinha camadas por trás daquela mágoa. É por isso que eu digo que é necessário um processo. Às vezes, algumas pessoas, quando pensam em constelação familiar, acham ou já ouviram que precisam fazer uma constelação e não fazer mais.
ou esperar 6 meses, um ano. Geralmente, esse tempo de espera é porque se você fizer em menos tempo, já está mudado, não vai ter diferença. Mas isso é o mesmo tema. Quando eu trabalhei a mágoa, eu poderia muito bem, na semana seguinte, trabalhar a tristeza. Só que na época eu não sabia disso, eu não sabia nem reconhecer a tristeza. Então, desde 2011 até hoje, 2024, em alguma medida, eu fui entendendo e descobrindo e conectando pontos, e isso me permitiu formular um processo, um acompanhamento, um processo que reuniu a minha busca, a minha experiência dentro desse tempo todo. É como se eu entendi que depois de ter trabalhado a mágoa, eu precisava trabalhar a tristeza. E depois a camada que surgia. E esse processo, em alguma medida, é o que trazia resultado. Então eu passei 17 anos no Exército, quase 17 anos. Meu último ano eu participei de uma missão de paz na Espanha, na preparação e no emprego no Líbano, 2016 2017. Ter participado dessa missão, para mim, foi como se fosse o que eu estava buscando no Exército. Por coincidência, fala-se que não tem coincidência, né? Então, por coincidência, eu queria ser diplomata. E eu estudei para fazer o concurso para a carreira diplomática durante 4 anos, 2008, 9, 10 e 11. Eu só parei quando eu conheci o autoconhecimento, a prática da terapia holística, o coaching, quando eu conheci essas abordagens de resultado que já traziam uma transformação emocional, que já trazia resultados perceptíveis em uma mesma sessão. Quando eu encontrei isso, eu falei, eu quero mais disso. Primeiro para me trabalhar, para resolver todas as questões que eu puder resolver. Eu gosto muito de me trabalhar e sentir a liberdade depois de uma sessão. Depois, por conta de poder ajudar pessoas. E algo que eu aprendi foi, todos aqueles livros que eu li, que antes não tinha prática, eu encontrei as ferramentas para praticar. Então, as formações que eu fiz em grande medida em 2011 e 12, ao longo de 2 anos, que envolveu, como eu citei antes, a constelação familiar, o coaching, a programação neurolinguística, a comunicação não violenta, a hipnose, etc. Então, tudo aquilo que eu fiz ao longo de 2011 e 12, eu fui fazendo outros cursos nos outros anos, de alguma forma se combinou com as teorias que eu tinha aprendido antes. E isso me traz até aqui. Então, o que eu apresento tem esse enfoque prático, mas também teórico. Dentro da mentoria e formação em constelação familiar, caso você queira saber mais, no final eu vou falar a respeito, ou você pode ler o QR Code que está na tela, você vai ter uma entrega, um enfoque que tem esse reconhecimento da importância da prática. Então você tem uma teoria mínima que dá suporte para a prática, e é na prática que você se aprimora e aprofunda. E cada vez que você pratica, você compreende dimensões, camadas diferentes daquela experiência. Um grande problema, então, para se entender, a gente é sobrecarregado de teoria. Se você avaliar a educação, os anos que a gente passou na escola, a educação formal, para quem estudou 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos, tem gente que nunca parou de estudar até hoje, me refiro à educação acadêmica e formal. Não parar de estudar é muito bom. Eu sou um desses, quando eu falo tem gente que nunca parou de estudar. O que mudou agora é que o meu enfoque de estudar é prático. Eu quero aprender coisas que eu posso praticar. E claro, então eu quero uma teoria que apoie a prática. Então, uma dificuldade é reconhecer que teoria e prática são 2 universos diferentes. Teoria e prática não se substituem. Então, por exemplo, não tem como eu ter prática sem uma teoria mínima que orienta a prática. Então, a prática precisa da teoria também. Não tem como só praticar se não tiver uma teoria mínima. Então, a prática depende da teoria. E também não adianta ter teoria sem prática. E também não adianta ter 500 horas de teoria e 2 horas de prática.
O que eu vejo, muitas vezes, outra experiência que eu tive foi a formação em constelação familiar que eu fiz em 2011 e 12, foram 2 anos, eram módulos de 3 dias a cada 3 meses, 8 módulos. O que eu percebi? Geralmente as pessoas, e era um grupo de 50, 60 pessoas, geralmente as pessoas começavam a constelar ali no grupo no sétimo ou oitavo módulo. Como eu gosto de já praticar, eu comecei a praticar as sessões individuais usando objetos. Eu comprei os bonequinhos, usava os bonequinhos. Como eu tinha outras bases terapêuticas, eu consegui adaptar e eu testava, aprendendo com a prática mesmo. Então, eu já fazia sessões individuais de constelação familiar e eu estava no segundo módulo. Eu estava recém começado, primeiro módulo para o segundo, e já fazia práticas. Já exercitava o atendimento da constelação familiar usando objetos que estavam na mesa, na hora de, exemplo, um almoço, um café, durante a conversa. E essas práticas foram me ensinando o que funcionava, o que não funcionava, e quais ajustes fazer para a próxima vez, se eu precisava de algum entendimento teórico, eu podia buscar, ou assistir mais prática para entender as possibilidades. E no meu caso, eu estava no segundo módulo, entre o segundo e o terceiro, e eu já facilitava vivências em grupo. Então, quando eu cheguei no sétimo módulo, eu já tinha feito várias vivências de constelação. Aí eu constelei no grupo lá. É claro que quando você está fazendo algo e quem está na sala é alguém que te ensinou, que no caso a facilitadora estava lá, eu tinha uma alta exigência. Mas eu fiz vamos dizer, a insegurança que eu tinha era por eu estar me cobrando ao me sentir avaliado. Mas no geral foi bem fluido, funcionou bem, fiz do meu jeito, que foi um pouco diferente do dela. As pessoas estranharam, porque não era o jeito que todo mundo estava acostumado a ver. Eu tinha já um jeito próprio de fazer a constelação, porque veio da prática e dos meus testes, então tinha o meu ritmo. Cada facilitador de constelação familiar tem um ritmo diferente. E o meu era esse. Então, quando você entende a importância de teoria e prática, o que é importante entender? Tudo que você aprende na teoria, pensa na prática. Então você está lendo um livro, vai se perguntando como que eu aplico isso. Você está me ouvindo. Como que você aplica uma história que eu contei? O que eu estou enfatizando nas minhas palavras? Eu estou enfatizando a importância de você partir para a ação o mais cedo possível. Não espere ter todo o conhecimento. Ah, mas eu me sinto inseguro. E aí? Faz uma prática pequena e controlada. Não precisa fazer algo grandioso desde o começo. Experimenta pequenas ações que te permitem sentir segurança. Quando você faz isso, é normal que você vai ganhando confiança ao longo do processo. Então, o grande problema é que a gente foi inundado por teoria. E quando que vinha a prática? Tudo que eu aprendi na minha graduação, a minha graduação é em Ciências Militares. Tudo que eu aprendi na graduação, quando que eu fui aplicar? Na verdade, eu pude aplicar muito pouco. Nos 5 anos do que eu aprendi, de logística e administração e gestão e tudo mais, eu fui de fato aprender na prática do dia a dia aquilo que precisava ser feito e tinha um modelo para seguir. É claro que aquela teoria me deu uma base, mas era um oceano de teoria para eu precisar um pouquinho assim de prática. O que eu quero dizer é, a gente já passou por isso. Você já passou pela educação formal. Então, quando você vai fazer a sua própria educação, será que você precisa de mais desse modelo de muita teoria e pouca prática? Ou você pode, quando você estiver lendo o livro, já ir pensando na prática? Essa é a reflexão. E, para quem chegou depois, eu estou falando sobre os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos eficazes. Essa é a primeira aula de uma série de algumas semanas de lives diárias sobre esse tema. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar cada um dos princípios em suas camadas. Hoje é uma visão geral e daqui a pouco eu vou falar dos 5 princípios. Já que o grande problema, então, é muita teoria e pouca prática, qual seria uma solução? Buscar o equilíbrio. O equilíbrio entre um conteúdo e uma prática. Um conteúdo e uma prática. E se eu tiver um conteúdo que eu não posso aplicar de forma nenhuma, eu posso avaliar. Será que eu preciso mesmo
utilizar tempo para aprender algo que eu não vou praticar? Pode ser que eu quero porque é o meu hobby, eu gosto, ok, nada de errado. Mas a ênfase que eu trago é a importância de aplicar aquilo que você aprende. Você pode pensar que isso é um princípio, mas isso é um princípio. Eu não pensei se encaixa nos 5. Eu vou dizer que ele é extra. Eu vou dizer que esse é o princípio, é o sexto princípio, que é a importância de você praticar aquilo que você sabe na teoria. Ah, se encaixa assim, se encaixa no primeiro. O primeiro princípio sistêmico se encaixa no que eu estou dizendo, da importância de você ter equilíbrio entre teoria e prática e de você praticar aquilo que você fala. Eu vou aprofundar isso daqui a pouco. Então, a grande solução é você reconhecer que teoria e prática precisam estar na mesma proporção. Se você tiver que ter a mais, quanto mais prática, melhor. Então, se for para exagerar em algo, exagere em praticar aquela teoria que você assimilou. Então, pega o exemplo de uma graduação. O quanto você pôde praticar da teoria que você aprendeu na graduação? O quanto você pôs em prática? Uma reflexão é, será que fazer as avaliações das provas é praticar? Ou é demonstrar o domínio da teoria? Para mim, as provas, as avaliações, é só uma demonstração do domínio da teoria. Você domina a teoria que consegue articular as ideias e colocar nas perguntas lá e faz naquele tempo. Então, para mim, as avaliações bimestrais são uma demonstração dessa articulação da teoria. Qual seria a prática? Aplicações daquilo. E, geralmente essa é a minha frustração. Eu tenho uma pós-graduação em operações militares, uma de gestão de negócios e uma de terapia da constelação familiar. E estou cursando mais uma de treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional, uma de gestão comercial e uma de neuromarketing. Bom, então, aí agora a gente chega finalmente nos 5 princípios sistêmicos para os atendimentos eficazes. Eu vou falar dos 5 para trazer uma visão geral. Então, quais são os 5? O primeiro é a compensação. Se você já ouviu falar de constelação familiar, os 5 princípios derivam das 3 ordens do amor da constelação familiar. As 3 ordens do amor são pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e precedência. Os nomes de cada um deles pode variar com sinônimos deles, mas a essência é isso: pertencimento, dar e receber e precedência. E aí os 5 princípios, eles são uma derivação deles. O primeiro princípio sistêmico do atendimento altamente eficaz é a compensação equilibrada. Para você lembrar da compensação equilibrada, significa você precisa fazer por você. Você precisa aplicar a sua teoria. Você precisa ser a evidência da sua teoria. Você precisa demonstrar que a sua teoria funciona na prática, na sua prática. Ou seja, o primeiro princípio sistêmico é a congruência. Você já ouviu aquela ideia do o que você fala tão alto aos meus olhos que eu não ouço o que você fala? Talvez eu confundia o verbo, mas aquilo que a gente faz tem um impacto muitas vezes maior do que aquilo que a gente fala. Então, se você fala para alguém se alimentar bem, mas você não se alimenta bem, qual que é o poder, qual que é o impacto que você tem na sua mensagem? Então, você é uma pessoa que fala de alimentação saudável, mas você não se alimenta de forma saudável. E isso se transparece no corpo. O corpo é a nossa vitrine. Então, qual que é o impacto que tem quando não existe congruência? O que eu quero dizer é, o primeiro princípio sistêmico é a compensação, que se refere ao ser congruente.
O compensação a gente vai dividir em pedaços. Tem vários olhares, várias camadas para compreender a compensação. Neste momento eu vou apresentar uma visão geral sobre, mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar cada aula uma camada diferente da compensação. Depois que a gente fizer isso por 7 a 10 aulas de aprofundamento na compensação, a gente passa para o próximo. E qual é o próximo? Eu vou falar daqui a pouco. Qual é o próximo princípio sistêmico? Eu vou só aprofundar um pouquinho mais, 1 minuto ou 2, a compensação. Então, compensação tem a ver com dar e receber. Significa, se você quer ajudar os outros, você precisa se ajudar primeiro. Não adianta você estar sempre disponível para cuidar dos outros, para ajudar os outros, e você não está cuidando de si. Isso tem um efeito negativo, tanto para você quanto na relação. É normal que as pessoas que estão sempre cuidando dos outros e esquecem de si, normalmente elas se sentem injustiçadas ao longo do tempo, ou reclamam que as pessoas não correspondem, não são gratas pelo que recebem. Normalmente, quando não tem esse equilíbrio no cuidar de si e dos outros, existe uma insatisfação na relação, nas relações. E, claro, existe algo por trás. Esse algo por trás de não conseguir o equilíbrio, quando alguém não consegue o equilíbrio, existe algo por trás. Existe uma camada emocional mais profunda. Eu não vou entrar nela neste momento, mas é sobre ela que eu vou falar nas próximas aulas, como eu disse. A gente vai aprofundar esse princípio da compensação. Destacando então a compensação, tem a ver com cuidar de si para cuidar melhor dos outros. É como se fala dentro de um avião, em caso de despressurização, as máscaras vão cair, coloque primeiro a sua, para depois colocar nos outros. É nessa medida a compensação equilibrada. Quando você, como terapeuta ou líder, cuida de si em primeiro lugar, a sua mensagem tem um impacto melhor, seja no seu cliente ou na sua equipe. Se você é exemplo daquilo que você comunica, isso vai ter um impacto maior. Simples assim. Próximo princípio sistêmico é a aceitação das circunstâncias, do jeito que elas se apresentam, sem querer mudar elas. A aceitação das circunstâncias tem a ver com o pertencimento. É pensar que é olhar para os acontecimentos da vida como certos do jeito que eles são. Não adianta brigar com a vida. Já aconteceu algo. Por pior que seja, já aconteceu. Se eu fico negando uma situação difícil que aconteceu, eu estou sofrendo. Isso se encaixa muito bem nas 5 fases do luto. Vamos recapitular para quem não conhece as 5 fases do luto. Tem uma autora chamada Elizabeth, o sobrenome dela eu acho que é eu vou pesquisar depois e escrevo nos comentários. Mas essa pesquisadora, ela acompanhou pacientes terminais e percebeu que todos, de maneira geral, quase todos, passavam por essas 5 fases. A primeira era a negação, a segunda era a raiva, barganha, depressão e, por último, aceitação. Eu entendo que, enquanto tem negação, vai ter raiva. Então, essas 2 fases são juntas. Eu estou negando, já tem raiva. Daí o tempo vai passando, a raiva não está surtindo efeito. Olha o que eu estou fazendo agora. Eu aprendi essa teoria no livro e eu estou te mostrando ela na prática. Isso que eu estou falando é uma percepção prática, tanto dentro de mim, como vendo acontecendo. Percebe a diferença? É sutil porque pode parecer que eu estou falando de uma teoria, mas aqui eu estou falando de uma prática, de uma percepção prática. Por que é uma percepção prática? Porque eu percebo isso dentro de mim. Eu vejo que esse é um processo interno dentro de mim. Então isso é uma aplicação dentro de mim. Nesse momento eu não estou falando de algo que eu li. Eu estou falando de um processo que eu vivencio. Espero deixar isso claro. Então, a primeira parte das 5 fases do luto. Negação. Enquanto eu estou negando algo, eu já estou com raiva. Não tem como eu negar e não ter raiva, porque a raiva é a força para eu tentar mudar. A negação é tentar mudar uma situação. Então eu preciso da raiva para mudar. Só que aí, me acompanhando nessas aulas que eu falei, que vai acontecer diariamente, ao longo de algumas semanas, você vai entender que por trás da raiva já tem a tristeza.
A gente usa a raiva para fugir do contato da tristeza. Então, algo aconteceu, eu estou negando esse algo e sinto raiva. Aí não funciona, o tempo vai passando, a raiva vai perdendo efeito. Aí o que eu faço? Eu tento barganhar com a vida, ou barganhar com Deus, ou barganhar com alguma crença. E nesse barganhar se eu fizer isso, ou se eu fizesse aquilo, e se eu fizer isso, eu vou ter isso, ou se eu fizer aquilo, aí vai mudar. Então, esse barganhar pode ser que surta efeito, mas eu vou assumir que não surtiu. Qual que é a próxima etapa? É a depressão, como ela chama. A depressão tem a ver com a tristeza não aceita. Então tem não aceitação, não aceitação, não aceitação, não aceitação. Não aceitação e raiva, para mim, vem junto. Eu não consigo separar elas. Daí a raiva não está surtindo efeito, não está conseguindo mudar, vem a barganha com a vida e com Deus. Daí não está surtindo efeito, vem a frustração, a depressão. E aí é possível passar muitos anos aqui. Só quando se digere os acontecimentos que se vai para a aceitação. Mas uma coisa que eu vejo no atendimento individual e nas vivências em grupo de constelação familiar, que empresarial um pouco menos. Aqui na constelação familiar a gente olha para as emoções propriamente, assim, olha, as emoções, as relações familiares trazem mais emoções. Quando é uma constelação empresarial é mais prático, não olha para as emoções, no geral. A não ser que o cliente escolha que a constelação empresarial vire familiar, mas aí não é a escolha minha. Esse caminho, então, tem a ver com a não aceitação para no fim a aceitação. O que eu estou trazendo? Se você escolher proativamente, a partir de agora, ter um olhar de aceitação para tudo o que acontece na sua vida, o que muda? Você já pensou nisso? O que muda? Escreve nos comentários abaixo dessa aula. O que muda na sua vida se a partir de agora você escolher olhar tudo o que você faz pelo prisma da aceitação? A aceitação é o segundo princípio sistêmico. Para quem chegou depois, o primeiro princípio sistêmico é a compensação equilibrada. Eu estou falando do segundo, que é a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. Para falar disso, por isso que eu falei das 5 fases do luto, porque ela exemplifica muito bem a não aceitação, o que ela gera, para no fim ir para a aceitação. Só que só existe aceitação se eu cuidar de mim. Não tem como eu dizer que eu aceitei uma situação se eu não cuidei da minha tristeza, da minha dor emocional. Eu posso tentar me convencer que eu aceitei, mas no fundo eu tenho uma tristeza que não curou. E aí? Não vai mudar? Eu vou continuar com a frustração e com o sofrimento. Tá claro isso? Terceiro princípio sistêmico é a ordem. Ordem significa a postura de quem ajuda, do terapeuta, do líder, precisa ser uma postura de igual para igual. A gente só consegue ajudar quando a gente se coloca como um adulto, ajudando outro adulto capaz, que é capaz de fazer movimento para sair. Por que eu falo isso? Existe uma tendência de quem ajuda se colocar como se fosse pai ou mãe do ajudado, seja um líder com sua equipe de trabalho, seja o terapeuta com o cliente. Existe até existe, eu já ouvi isso de algumas pessoas, o pensamento de que se tiver nesse lugar maternal ou paternal, isso vai ajudar mais a mudança. Faz o teste. Eu gosto da constelação porque ela não é um manual de certo e errado. Quando criticam a constelação, geralmente pegou-se algo fora de contexto e se aplica de forma generalizada. O Bert Hellinger, ele sempre deixou claro que ele estava falando de uma situação específica, aquele caso, e que naquele caso foi aquilo que ele observou. Se ele observa algo diferente, ou se alguém trouxesse para ele uma percepção diferente, ele aceitava aquilo. Então, não é uma prescrição, isso é muito importante. Quando alguém questiona algo sobre a constelação, não tem como responder, tipo, na teoria. Precisa levar para a prática. Precisa se olhar no campo, olhar o efeito daquilo. Então, por exemplo, eu não concordo. A gente pode olhar dentro do campo como é essa experiência do não concordo.
o não concordo, por exemplo, está ajudando ou está piorando? A gente tem direito de discordar, ok? Mas eu estou trazendo só um olhar que é assim. Quando eu falo a importância de se colocar de igual, pode ter alguém que fale, não, eu vou me colocar como de forma paternal ou maternal em relação ao cliente ou à minha equipe, porque eu acho que isso é o certo, ok? Não precisa mudar para o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui numa posição de convencimento, eu estou numa posição de igual também. E como igual é como se fosse uma sugestão que você pode captar, se fizer sentido, ou ignorar se não fizer. A minha sugestão é experimenta, faz um teste, não precisa ser todo dia. Experimenta um dia se colocar de igual para igual. É curioso que quando você se coloca de igual para igual, você está empoderando o outro. Se colocar de igual para igual no atendimento terapêutico ou na relação entre líder e liderado, significa ver os outros como capazes, mesmo quando eles dizem que não são. Isso tem um papel de tirar a sobrecarga, tirar o peso das suas costas e dividir ele com a pessoa que de fato vai fazer as coisas acontecerem, que é o cliente, que é a equipe. Ficou claro isso? Então falamos da ordem. A ordem tem a ver com a precedência. E na relação de ajuda, de terapeuta com cliente ou de líder com equipe, essa ajuda precisa ser entre iguais. Ok? Quarto princípio sistêmico, empatia sistêmica. O que é empatia sistêmica? É sempre olhar o todo e sempre estar do lado do todo. Não tomar lados. É sempre incluir aquele que está esquecido. Essa é uma postura interna. Então alguém traz uma reclamação, uma queixa. É importante incluir as informações. É importante trazer as partes da informação. Essa é a ideia da empatia sistêmica. O que se opõe à empatia sistêmica? A pessoal. Então, de um lado você tem a empatia pessoal, do outro você tem a sistêmica. O quarto princípio é a empatia sistêmica. É a ideia de você não tomar partido de um indivíduo, mas olhar para o contexto maior, para o sistema, olhar para a família. É a empatia sistêmica que às vezes traz dificuldade para as pessoas entenderem a constelação familiar. Quando o Bert Hellinger falava sobre o passado, o olhar sobre o passado da constelação familiar é um olhar de aceitação para o que foi. Houve sofrimento, houve dor, houve perdas no passado. Se o olhar para esse passado for de pesar, achando que tudo foi ruim no passado, isso tem um efeito. Não vou dizer qual. Um efeito. Você pode investigar qual é esse efeito. Na minha percepção, é um efeito pesado. Se eu olhar para o passado e só olhar para sofrimento e dor, e injustiças e etc., é possível fazer isso. Mas se eu olhar para o passado só com esse olhar, a consequência é sofrimento. Se eu viro a chave e olha, houve coisas boas também, não foi só sofrimento. Se eu faço esse movimento, essa virada de chave, é normal que nessa situação eu experimente algo diferente. Então, qual é a virada de chave? Eu olhar para o passado não só como ruim, mas eu olhar para o passado como algo bom também. Olhar para o passado como algo bom também é reconhecer um fato. Os acontecimentos passados não foram de todos ruins. Por mais que a vida há 50, há 100 anos, 150 anos ou 200 anos apresentava menos conforto que hoje, mais restrições ou dificuldades, etc. No nosso ponto de vista, quem estava naquele momento estava no ápice do desenvolvimento. Certo? Quem vive no momento sempre entende que tem o melhor, ou a princípio, do que já existiu. Mas ao se olhar para o passado só pela dor e o sofrimento do passado, existe um efeito negativo. Quando você olha, mas as pessoas também foram felizes. Elas também tiveram momentos, elas também aprenderam, elas também viveram coisas. E nesse olhar, você experimenta algo diferente. É isso que eu estou dizendo que é a prática da constelação familiar. É perceber o que é diferente a cada olhar. Perceber é como se fosse o que eu sinto quando eu penso isso. Isso é o prático.
É nesse sentido que eu falo da diferença da teoria para a prática. Teoria é eu não concordo porque fulano fala isso. Ou eu não concordo porque eu já escolhi essa posição. Eu já acho isso, eu já gosto dessa ideologia, então para mim, o que eu já escolhi é o certo, o que é diferente disso é errado. Isso é teoria. O que é prática? O que essa escolha me causa? O que eu escolho sentindo, o que eu sinto ao escolher ter esse ponto de vista exclusivo? Às vezes, ter um ponto de vista exclusivo é uma forma de... Exclusivo quer dizer, quando eu escolho um ponto de vista como certo, e eu nego todo o restante, isso me traz convicções, certezas, e isso traz em alguma medida força, mas é uma força momentânea e frágil, ela é rígida e quebra. Quando eu utilizo os princípios, ela é mais fluida. Tem um seriado chamado The Chosen, que mostra a vida de Jesus e os discípulos, tem uma perspectiva bem humana das relações. Eu assisti 2 vezes, achei bem interessante. O que mais chamou minha atenção é o quanto Jesus mostrava a incongruência dos religiosos da época, dos fariseus. Em vários momentos do seriado, e também o seriado é baseado na Bíblia, inclusive o diretor, o roteirista, tinha a consultoria de um rabino, de um padre e de um pastor para confirmar a adequação da cena com o texto bíblico. E uma das falas é a questão da hipocrisia de querer tirar a trave, tirar o cisco nos olhos dos outros e não remover a trave no próprio olho, ele falando com os fariseus. E também no rigor de usar a regra, o rigor de aplicar a regra, as leis de Deus. Então havia um questionamento desse rigor, e que não era necessário o rigor que havia naquele momento. Bom, falei do quarto, que foi empatia sistêmica, agora vamos para o quinto, que é o não julgamento. O não julgamento talvez pegue para muita gente, porque a gente é treinado para julgar. Como assim eu não vou julgar? Mas se eu não julgar, eu não vou ter opinião? Então, não julgamento significa observar as coisas como elas são. Não julgamento significa, você pode ter uma opinião, mas o não julgamento é uma postura interna. Eu posso ter uma opinião, ok, mas como que eu olho para isso sem julgamento? Uma maneira de olhar sem julgamento é você se colocar no lugar do outro. E aí, é fácil se colocar no outro, não é? Como funciona? Então, não julgamento significa uma escolha. Para mim é muito parecido o não julgamento com a aceitação das circunstâncias. Só que eles têm um enfoque diferente. O não julgamento tem a ver com você não partir antecipadamente de que você já tem a informação do certo e errado. O olhar como certo e errado, isso gera mais malefícios do que resolve. Ou seja, eu preciso lidar com o que está presente. Ah, mas é certo agir assim ou errado agir assim? Se olha, dentro da visão sistêmica, se olha para o efeito daquela escolha. E claro, eu estou trazendo um contexto onde eu estou usando uma postura interna. Tudo que eu apresentei até aqui, recapitulando, foi um olhar prático sobre os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Quem pode se beneficiar desse conteúdo? Terapeutas, qualquer que seja, líderes. Todo mundo é líder. A liderança é situacional. Tem situação que você é o que domina a situação, está mais confortável. Ali você é o líder. Então todo mundo em alguma medida, em algum momento da vida já foi líder. Basta ter um para você ser líder. Tem 2, um está liderando. Então o que eu quero trazer é, quem pode se beneficiar desse conteúdo que eu partilhei hoje? Qualquer pessoa tendo foco na terapia e na liderança. Então, se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, é líder ou terapeuta, compartilhe esse conteúdo com a pessoa. E, como eu falei, amanhã a gente vai aprofundar as
a ordem, o princípio sistêmico compensação, que tem a ver com dar e receber. Amanhã e nas próximas aulas. A gente vai utilizar de 7 a 10 aulas. Olha como a gente vai pegar camadas diferentes da compensação. A gente vai pegar um princípio, compensação, e destrinchar ele em 7 a 10 camadas. Recapitulando, quais são os 5 princípios sistêmicos e por que eles são importantes? Vou começar com por que é importante. Os 5 princípios sistêmicos são importantes porque quando você se guia por princípios, você obtém mais resultados em menos tempo. Se tiver dúvida sobre isso que eu estou falando, existe um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu me inspirei nesse título, eu já li esse livro várias vezes, lá em 2004, em 2003. E eu me inspirei nesse título, porque os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes são 7 princípios. Cada hábito é um princípio. Aqui eu falei dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Quer a fonte bibliográfica para esse conteúdo? Você pode ler o livro Como se tornar um líder servidor, do James C. Hunter, é o mesmo autor do Monte Gil Executivo. Você pode ler As Ordens da Ajuda, As Ordens do Sucesso, A Simetria Oculta do Amor e Ordens do Amor, do Bert Hellinger. O que eu falei, você vai encontrar vindo dali, mas claro, eu dei uma ênfase maior na minha experiência prática, porque eu aprendi outras coisas e fui integrando no conteúdo de hoje. Então, recapitulando os 5 princípios sistêmicos, vamos lá. O primeiro princípio, escreva nos comentários quais são os 5 princípios sistêmicos. Eu vou recapitular. Primeiro, compensação equilibrada. Segundo, aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. Terceiro, ordem. Quarto, empatia sistêmica. Quinto, não julgamento. Eu chamei assim de primeiro a quinto, mas eles não têm uma numeração, necessariamente. Eles não estão numa hierarquia. Eles são 5 princípios, eles não têm um antes do outro. Aqui é só uma forma didática de organizar os 5 e falar sobre eles. Me conta abaixo o que você achou desta aula. Como foi a sua experiência? O que você aprendeu de mais importante? Tem algo que você queria que eu explicasse melhor? Como eu falei, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre a compensação em um nível mais profundo. A gente vai pegar uma camada da compensação e aprofundar essa camada. Ok? E vai fazer isso por mais 7 aulas. De 7 a 10 aulas, a gente vai aprofundar a compensação. Depois a gente passa para o segundo princípio sistêmico, a aceitação das circunstâncias. E também de 7 a 10 aulas aprofunda essa aula. Então você pode considerar que pelo menos 30 dias com o conteúdo diário, a gente vai estar olhando para os princípios sistêmicos e olhando para como aplicá-los. Ok? Se você quiser o meu apoio para você colocar em prática essa consciência, essa mudança, eu tenho disponível mentorias individuais. Uma delas é a mentoria Liderança Sistêmica no Instagram, rodrigo.constelasp. Você tem o link da bio para poder ver como funciona a mentoria Liderança Sistêmica, você pode ir lá. Na tela você vê o link constelasp.net.br. Esse link é o link para mentoria e formação e constelação familiar individual. Ali você aprende a usar a constelação familiar. Seja para você, se você não quiser atender pessoas, ou para pessoas, para atuar mesmo como terapeuta. Então, para saber mais, é só clicar no link. Para encerrar, ou antes de encerrar, eu vou compartilhar alguns depoimentos. Vamos lá.